As crianças podem sair. Vou ter que ir na mesa de som fazer um ajuste para ele poder usar o microfone dele, tá bom? Vamos organizar, né? Jesus é bom. Quem crê em Jesus, levante a mão. Diga comigo, Senhor Jesus, a tua presença é gloriosa na minha vida. Eu creio, Senhor, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor e viveremos nesta terra, cheio do Espírito Santo, e a tua graça me conduzirá por todas as partes dessa terra, por onde eu for. Guarda a minha vida, abençoa meus sonhos, conclua tuas promessas na minha vida. Eu creio na tua palavra, para a glória do Pai, em nome de Jesus. Dê uma salva de palma bonita para ele. Ali está o Luiz Felipe. Esse caboclinho ficou dentro da minha casa, criou praticamente na minha casa. Veio para a América, mora aí. Antes já tinha vindo, passou a adolescência, casou e voltou, né? Com a esposa, com 2 filhos, abençoado. Deus te abençoe, Luiz. Amém. Gente, falar de Jesus é a coisa melhor que tem. Às vezes as pessoas não sabem a importância do que é servir Jesus, viver com Jesus, andar com Jesus. Pega a sua Bíblia aí no Salmo 91. Quando eu era novinho na fé, eu acho que eu dei muito trabalho aos meus pastores. Eu vinha para eles conversar com eles e falava assim, olha, Jesus me levou em tal lugar. Aí era uma loucura. Jesus me levou numa sala onde só tinha anjo, num ambiente. Eles olhavam para mim e diziam assim, você corre um perigo de ser fanático. Eu falei, mas como que eu vou ser fanático? Se é Jesus que me leva. Aí vinham as mensagens, acho que diferente do que eles pregavam. Ele dizia, você beira a porta da heresia. Rapaz, eu ficava olhando, ouvindo e pensando, mas quem me leva é Jesus. É Ele que abre portal. Teve um pastor que falou para mim, eu estou 40 anos no ministério, nunca ouvi essas coisas. Como eu posso crer nisso, Paulo? Eu falava assim, mas é só crer. Você crê que Pedro andou em cima da água? Crê, então creia nisso também. Crê que Jesus transfigurou no monte, Pedro, João viu, Tiago, viu ele transfigurado, viu Elias, viu Moisés. Então tem que crer. E quando Jesus me levou para encontrar com Elias, então aí foi uma loucura. Porque como é que eu falei com Elias? Eu falei, nem eu sei, só sei que falei. Só sei que eu estive lá e ele me orientou, me ensinou a orar com gesto. E o gesto muda o ambiente, transforma o ambiente. Então, ontem eu completei 45 anos, aqui na igreja Bethesda. Aleluia. 45 anos de vida com Deus. Todo ano eu comemoro. Eu passo o dia e entrego em ações de graça. Ontem eu fiz ações de graça. Agradecer a Jesus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e ainda vai fazer.
Quando eu aceitei, eu tinha 24 anos, agora eu tenho 70. Mas a minha fé, ela é a mesma. Meu amor por Jesus é o mesmo. Minha dedicação é a mesma. Naquela época eu jejuava e orava e lia a Bíblia pelo menos 3 horas por dia. E hoje eu ainda leio 2 horas no mínimo. Tem 45 anos que eu leio Bíblia. Cada dia me dá vontade de ler mais. Hoje eu estava lendo uns negócios tão fundamental sobre a cruz, o DNA da cruz. Mas flui dentro da gente a alegria de servir a Jesus. Aí no Salmo 91, versículo 5 diz assim: não terás medo do terror da noite, e nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Diga para quem está lá, não tenha medo do exterminador que invade ao meio-dia. Meio-dia é um horário diferente. No ano 2001, eu estava começando aquele trabalho na Itália, junto com 3 italianos. Era eu, Giuseppe, Filippo e Eliseu. Éramos 4. Hoje é uma igreja com 3.500 membros. Dentro da Itália, capital da máfia, Cosa Nostra, Palermo, na Sicília. Lugar pesado. Muitas vezes, passando por lá, eu pregando, ia pregar e chegavam os mafiosos, davam ordem para acabar com o culto. E pastores fechavam a igreja porque não tinha outro jeito. E aquilo ia incomodando, até que em 2000, a gente foi para lá. No final de 2000, em 2001, começamos a obra. E ali era um grande desafio de verdade. A igreja toda, as mulheres, em toda a Itália tinha que usar véu, qualquer denominação, batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, todas as denominações. E as mulheres não tinham oportunidade nem para testemunhar ou liberar uma palavra profética. E aquilo era... Eu olhava e via a religiosidade, a religião escravizando a igreja. E os pastores religiosos demais, culto de 1 hora, começava sempre 15 para as 8, 15 para as 9 tinha que estar terminando. E aquele incomodando, como é que pode viver o evangelho tão preso, tão aprisionado? Tinha igreja que não podia levantar as mãos para dar glória a Deus. O culto começava como um velório e terminava como um sepultamento. Era terrível. E um dia eu cheguei numa igreja, na cidade de Bagueria, em 91, eu acho. No ano 90. Quando eu cheguei naquela igreja, o pastor foi me pegar lá fora. A igreja de uns 30 pessoas, ou menos. Ele disse: você é o missionário brasileiro. Eu falei assim. Ele disse: você está vindo para aqui, não é pela minha vontade. É um membro da igreja que te ouviu e insistiu, e eu te trouxe, nem sei porquê. Eu falei: caramba, já estou apanhando na cara. Ele falou assim: você gosta de orar e dar glória a Deus? Eu falei: Ele disse: na minha igreja você não dá glória a Deus. Você ora por enfermo, na minha igreja você não pode orar por enfermo.
você fala em língua, aqui você não fala em língua. O culto vai começar 15 para as 8. 8 horas eu te passo, 15 para as 9 eu quero o povo já indo embora. Falei para ele, tá bom. Mas se o Espírito Santo se mover, ele disse, é problema dele, não é meu nem seu. Falei, que bom. Passou para a mão de quem sabe bagunçar tudo. Aí começou aquele culto esquisito, fúnebre. Aí passou a palavra para mim, aí de repente falei, Jesus que eu prego. Ele falou, fala do Espírito Santo. Aí eu comecei a falar sobre o Espírito Santo. De repente uma mulher gritou, glória a Deus. Eu olhei para ele e falei, não sou não eu. Ele disse, está zitto, eu sou. Fica calado que eu estou cheio. Aí a mulher gritou de novo, glória a Deus. Aí alguém se levantou e falou, mandou ela calar a boca. Aí outro levantou do lado dela e falou, por que ela tem que calar a boca? Ela era surda, muda desde nascença. Agora ela está dando glória a Deus. Aí o fogo pegou na igreja. O culto terminou meia-noite. Aleluia. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aí no outro dia o pastor foi me pegar lá fora, falou, fratelo Paulo, irmão Paulo, toma a chave da igreja, a partir de hoje você é o pastor da igreja. Aí vamos lá, quando começou 15 para as 8, eu falei, pastor, agora eu estou devolvendo. Mas e por que não acontece o que aconteceu ontem? Falei, segura o microfone. Quando ele pegou o microfone, ele foi cheio do Espírito, batizado, falou em língua. E hoje a igreja tem quase 1000 membros, a glória de Deus. E eu chego lá e ele me dá a chave da igreja. Aleluia. Então aquela religião, ou aquela religiosidade, ela ia incomodando. Mas Deus é mestre em destruir tudo isso. Aí Jesus falou comigo, Paulo, você quer mudar essa história? Eu falei, quero. Ele disse, então jejue 40 dias. Falei, rapaz, não tem uma coisa melhor, não. Você quer ou não quer? Eu falei, quero. Então ele falou, jejua 40 dias. Eu falei, como é que eu vou fazer? Você fica dentro do templo 40 dias, sem sair do lado de fora, orando 7 vezes ao dia, meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, 12 horas, 15 horas, 18 horas. Ou seja, você não vai dormir. Você, meia-noite, pega um cubinho de gelo, suga, chupa ele para abrir as duas cordas vocais, para melhorar o som. Falei, então vou. E comecei, no 35º dia, gente, era guerra, batalha. Vocês nem imaginam que é Satanás chegar num ambiente furioso, querendo quebrar tudo, e eu sozinho ali, a janela abria, o vento soprava, eu falei, meu, dá vontade de correr, sumir. Arrepia até o couro da sola do pé. Vem aquelas coisas terríveis, guerra. Legiões, você vê os anjos também guerreando, a guerra dos anjos contra o demônio. Guerra pesada, e no 35º dia, meio-dia, eu dobrei o joelho e fui orar. Já estava pegando a reta final do jejum, né? Estava lá fechando de 35 dias. Jesus chegou e falou assim, Paulo, não ora agora. Senta aí. Eu sentei no chão. Jesus veio e sentou do lado. E ele falou comigo assim, você sabe a importância de orar ao meio-dia? Falei, sei. Falou, vou te perguntar de novo, você tem o conhecimento, o valor de orar meio-dia? Falei, tenho. Falou, vou te perguntar de novo. Falei, não tenho não. 3 vezes já é demais, né? Não vou responder porque vai dar ruim. Falei, não, Jesus, acho melhor o Senhor me explicar.
Aí ele disse assim, então leia Isaías 16, 3. Lá vai dizer que meio-dia o sol está no pino da cabeça, no alto da cabeça, 16, 3. O sol está no meio da cabeça. E o teu meio-dia é como noite. E ele disse, você sabe o que é isso aqui, Paulo? Meio-dia você não tem sombra. Sua sombra está embaixo de teus pés. Quando o sol inclinar, a sombra vai voltar. Você volta preso do exterminador, como aí está escrito nesse capítulo, do possuidor. Ou vai voltar liberto, uma sombra livre. Então você... Ao meio-dia você não tem sombra. Ninguém tem sombra ao meio-dia. É a hora que o dia vira do amanhecer para o entardecer. E aí ele me levou, falou, leia Deuteronômio capítulo 28. Aí eu entendi que o capítulo 28 de Deuteronômio, do versículo 1 ao 14, é só bênção. Do 15 ao 68, é só guerra. Pela desobediência, de 1 a 14, é riqueza para os obedientes. De 15 a 68, é treva para o desobediente. E no versículo 40, no versículo 29, ele diz assim, ao meio-dia palparás, como cego nas trevas. Serás roubado todos os dias da sua vida. Não há quem te socorra e não prosperarás sem nada. Então, se minha sombra ela está debaixo de uma desobediência, o que eu entendo é que só as trevas estarão pairando sobre minha vida. Jesus disse, é isso mesmo. Leia Isaías 59, versículo 10. Palparás como cego, andarás, palpando, ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos estarás como morto, entre os prósperos estarás como morto, entre as pessoas fortalecidas você estará como morto. Eu falei, Jesus, que é isso? Ele disse, ao meio-dia. A tua sombra vale muito ao meio-dia. Levante sua mão e diga assim, Senhor, a partir do próximo meio-dia, libera a minha sombra, debaixo da unção e da graça do Senhor. E ele começou a falar sobre isso, que eu não tenho tempo de falar todos os versículos. Isso foi movendo por dentro, mexendo, que a sombra do meio-dia, pós-meio-dia, é muito importante. E o inimigo ele é extirpado ao meio-dia. Olha aí, Davi fala no Salmo 55, versículo 17, ele diz assim, pela manhã, à tarde, ao meio-dia, orarei ao Senhor e Ele ouvirá a minha voz. Pela manhã, não importa se é de madrugada ou de manhã, 6 ou 9 da manhã, 3 ou 18 da tarde, mas ao meio-dia eu estarei ali. Aleluia. Ao meio-dia eu orarei, o Senhor me ouvirá. Salmo 37, versículo 6. Lá ele diz que direito romperá como a luz e a tua justiça como o sol do meio-dia. Então, coloque a mão no coração e diga, minha justiça vai resplandecer como o sol do meio-dia. Aleluia. Então, aquele ensinamento ia tomando forma, ia ganhando corpo.
E aí ele me levou a Cantares. Eu fui em Cantares, tem meio-dia, se lê lá. Versículo 7, ali a Sulamita reclama, fala da dor que ela está passando, e ela diz assim, diga para mim aonde leva o teu rebanho, apacenta o teu rebanho ao meio-dia. Quero saber ao meio-dia onde leva o teu rebanho, para que eu esteja no meio deles. Verso 8 de Cantares 1, diz assim, segue os passos da ovelha. Aleluia. Só seguir as ovelhas. Quem é ovelha aqui, levante a mão. Siga a ovelha. Deixa fluir dentro de você. E aí as coisas foram ganhando forma. E aí Jesus fala comigo assim, Paulo, lê Isaías 58, verso 10. Ele lá disse, abrir a alma ao faminto, saciar o necessitado, ainda que esteja nas trevas, a tua luz romperá como o meio-dia, aleluia. Então, de repente, é o contrário, lá eu estou na luz do meio-dia, debaixo das trevas, aqui as trevas me cercou, o sol brilha, aleluia, resplandece, começa a viver uma vida vitoriosa. Quem quer vencer aqui ao meio-dia, diga, eu quero vencer ao meio-dia. Eu tenho uma mensagem no YouTube, também no Instagram, e o tema é Exterminando o Exterminador ao meio-dia. Como exterminar o exterminador? Como destruir as bruxarias, o olho grande, as pragas que assolam ao meio-dia, as mortandades, as trevas que tentam invadir o meio-dia. E aí, irmão, a gente começa a ver as coisas, entender as coisas divinas. Jesus, ele falou para mim, Paulo, veja Sofonias. Olha que coisa tremenda, capítulo 2, versículo 4. Sofonia, ele diz algo tremendo. Porque Gaza será desamparada, Ascalon assolado, e Asdod, ao meio-dia será extirpada ou expelida, aleluia. Diga assim, ao meio-dia, Asdod será expelida. E quem é Asdod? Irmãos, é a cidade onde estava o templo de Dagon. Dagon era a entidade dos filisteus. Lá no capítulo 5 de 1 Samuel, a partir do verso 3, diz que eles levaram a arca de Ebenezer até Asdod. E Asdod entraram com a arca do Senhor para o templo de Dagon e colocou em frente a imagem de Dagon. E no outro dia cedinho, os sacerdotes foram lá olhar aquela imagem da humilhação da arca de Deus perante Dagon. Como se Dagon iria bater a arca de Deus. Quando eles chegaram lá, encontraram Dagon caído com a cara no chão. Aleluia. Pode ver aí, capítulo 5 de 1 Samuel, a partir do verso 3, do verso 1 já em diante. Eles viram a imagem caída. Sabe o que eles fizeram? Levantaram a imagem e colocaram em pé de novo. Deus estava dizendo, cara, eu não quero acabar com você. Segue o seu caminho que eu sigo o meu. Mas eles teimaram, botaram ela lá, no outro dia de madrugada voltaram. Ela estava esquartejada. Sem cabeça, sem braço, sem perna, só o tronco. Caída perante ao Senhor. E aí lá diz assim, até o dia de hoje, jamais se levantou Asdod. A cidade de Asdod foi expelida, aleluia. Quem crê que Deus pode expelir a obra do diabo e o templo dos demônios, diga glória a Deus. Ele expeliu, isso aconteceu, eu creio, porque está dizendo aqui,
ao meio-dia, Asdod será expelida, aleluia. Então Deus, ao meio-dia, Ele vai expelir demônios dos ambientes. Ele vai tirar a bruxaria da cidade. Ele vai quebrar a religiosidade, aleluia. E aí foi andando, Jesus me falando, me mostrando tudo aquilo ali. De repente Ele falou para mim: você sabe que hora a bênção chegou para Abraão, para Isaac nascer? Falei: não sei não. Ele falou: abre em Gênesis capítulo 18. Abraão sai do templo, da tenda dele, e vai para debaixo do carvalho de mar, no maior calor do dia. Qual é a hora o maior calor do dia? Meio-dia. Ele estava embaixo do carvalho de Deus. E Deus apareceu para ele em forma de 3, Trindade excelsa. E falou: Abraão, daqui a 1 ano Sara dará luz a um filho, aleluia. Sara riu, criou um sorriso. O anjo falou: por que está rindo, Sara? Ela disse: eu não estou rindo. Claro que está rindo. Abraão disse: eu sou velho, Sara avançada em idade, já encerrou o costume. O anjo disse: cara, vai nascer. Eu te tiro do tempo da cronologia e te transporto para o Kairós. No Kairós tudo se rejuvenesce, tudo se refaz, tudo muda. No verso 14 ele falou assim: por acaso alguma coisa demasiadamente possível que Deus não possa fazer? Quem crê que Deus pode tudo aqui, levante a mão e diga glória a Deus. Ele pode tudo. Mudar tudo na nossa vida. E aí esse Isaac vai nascer. E vai nascer, aleluia. Quem crê que ele nasceu aí? Diga glória a Deus. Então ele nasceu. Agora, uma coisa que me chama muita atenção é aqui no livro de Gênesis. Pega a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 43. Olha que coisa tremenda isso aqui. É algo que a gente precisa crer para receber. Amém? Diga para quem está do seu lado: creia que receberás. A vida de José não foi uma vida fácil. De 0 a 17 anos, os irmãos perseguiam ele, porque o pai o amava com amor talvez diferente, ou um comportamento diferente. Recebeu do pai umas vestes talares, vestes de alguém chamado para as nações, e perseguido pelos irmãos. No capítulo 37 do Gênesis, verso 22, 23, 24, ele é jogado no poço, despido, tiraram a roupa dele, despiram ele, podem tirar nossas vestes, mas ninguém vai tirar o sonho de Deus de dentro de nós. Podem nos jogar nos buracos da vida, mas não vai tirar o sonho de Deus. Você pode estar num lugar pesado, mas Deus vai te tirar daí mais que vencedor, para a glória dele. Quem crê nisso aí? Deus te enviou para essa nação porque Ele tem um projeto na sua vida. Tem um objetivo e Ele vai cumprir para a glória de Deus. E ali José passa, escravo, vendido, mulher de Potifar persegue, ele vai parar nas masmorras, mas o sonho é: os feixes se dobrarão diante de ti. 11. Mas a lua e o sol, aleluia, as nações e os reis, lua, nações, reis, sol, os feixes, os irmãos príncipes de Israel. E vai passando o tempo, aí vai embora. Ele casa, vive lá no Egito,
7 anos de prosperidade, agora 7 de escassez, está beirando ali os 40 anos. Quando chega no capítulo 43, verso 16, diz assim: vendo, pois, José Benjamim com ele, disse ao que estava sobre a sua casa: leva esses homens, mata uma novilha, prepara tudo, porque esses homens comerão comigo ao meio-dia. Aleluia. Aleluia. O verso 25 diz assim: prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinha ouvido que ali haveria de vir comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali presente que tinham nas suas mãos e inclinaram até a terra. Aleluia. Diga: ao meio-dia, os irmãos de José dobraram o joelho e cumpriu o sonho. Aleluia. Quem quer que tenha um sonho pode cumprir ao meio-dia aí, diga glória a Deus. Ao meio-dia o milagre pode acontecer. Ao meio-dia o sonho pode acontecer. Ao meio-dia Deus está presente. Ao meio-dia Jesus está aqui, aleluia. Aonde você estiver. E a gente vai para o Novo Testamento para encurtar tudo isso. Veja aí, João capítulo 4, ao meio-dia, versículo 6, era a hora sexta, meio-dia. Jesus estava na beira do poço de Jacó, aleluia. E a samaritana vai chegar ali. E os samaritanos vão ser salvos, aleluia. Vai quebrar os preconceitos, os conceitos. Vai quebrar a indiferença. O judeu vai falar com o samaritano. E o judeu chamado Jesus vai quebrar as cadeias. E vai revelar a sua vontade. E os samaritanos vão ganhar a oportunidade de ser cheios do Espírito Santo outra vez. Quem crê nisso aí? Aleluia. Era a hora sexta. A hora que a salvação chega para os samaritanos. E a hora que chegou para nós gentios. Capítulo 10 de Atos, versículo de 1 a 8, Cornélio, gentio, religioso. A 9 hora, 3 horas da tarde, ele vê um anjo. O anjo diz para ele: olha, manda dois servos teus lá em Jope, na casa de Simão, continua que vai encontrar o Simão Pedro lá. A casa dele está na beira do mar. E aí o versículo 9 diz que Pedro chegou a hora sexta, aleluia. Meio-dia, Pedro sobe no terraço para orar. E quando ele está orando, o céu se abriu. Ele viu descer um lençol seguro pelas 4 pontas. E vem na presença dele, ele olha dentro, Deus fala: Pedro, mata e come. Não, isso é animal impuro. Deus diz: não faça impuro aquilo que eu santifiquei. A salvação para os gentios chegou, aleluia. Levante sua mão e diga: a salvação chegou para mim ao meio-dia. Ninguém pode tirar esse direito meu e seu. Que a nossa sombra é salva para a glória de Jesus. Aleluia. Paulo vai perseguir a igreja no capítulo 9 de Atos. A história é tremenda. Saulo massacrando a igreja. Jesus aparece para ele ali. Capítulo 9 não fala do meio-dia, mas era meio-dia. No capítulo 26, versículo 13, Paulo está testemunhando para o rei Agripa. Ele diz: era meio-dia, ó rei. Era meio-dia. Eu vinha com os meus. E a gente ia atacar a igreja. Uma voz
veio do céu uma luz forte, com mais fulgor do que o sol do meio-dia. Falou comigo: Saulo, Saulo, por que me persegue? E os que iam comigo caíram por terra, e eu caí por terra. O Senhor falou: é duro para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Olha o poder do meio-dia. Diga para quem está do seu lado: ao meio-dia, Jesus está em pé entre você e o teu inimigo. Aleluia. Aleluia. Ao meio-dia, a bruxaria não vai pegar em você, olho grande não vai pegar em você, treva não vai pegar em você, porque Deus está em pé ao meio-dia por mim e por você. E assim, meu irmão, a Bíblia vai falando. Josué, olha em capítulo 10 de Josué, versículo 12. Ele vai enfrentar os amorreus. Então ele faz uma oração: Senhor, para o sol, para a lua. E no versículo 13 diz que o sol parou no meio do céu. Aleluia. Até o último inimigo ser abatido. O sol parou no meio do céu. Olha que coisa violenta. Glória a Deus. Até no versículo 13 fala que o sol parou no meio do céu. Quem crê nisso aí? Para que os amorreus caíssem por terra. Não temos tempo de explicar isso aí, mas é um exército de homens que eram terríveis à noite, letais, atacavam à noite, mas no dia ele não tinha força, e o dia pertencia a Israel. Israel abateu. 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 20, quando Elias começa a preparar para desafiar os profetas de Baal, e Baal aquilo tudo, e ele manda matar o novilho eles primeiro. Quando chega no versículo 26, até o meio-dia, aqueles homens se arretalhavam e o Baal não respondia. Versículo 27, Elias se levanta e diz assim: talvez teu Deus esteja dormindo. Aleluia. Ao meio-dia, Elias vai zombar de Baal. E Elias vai restaurar o altar. E após o meio-dia, desce fogo do céu. Israel é liberto. Baal caiu, os Baalins caíram, a religião caiu, a religiosidade caiu. O poder do governo de Satanás caiu. E aí Israel vence. Ao meio-dia algo acontecerá. Mas o melhor do meio-dia é a cruz. No capítulo 27 de Mateus, versículo 45, diz que o sol se escondeu na sexta hora até a hora nona. Aleluia. Aleluia. Todos os fusos horários da terra acabou. Não tinha fuso horário mais. O Senhor tirou todos os fusos horários, gente. Aleluia. Era para acontecer um desastre na natureza. Mas Jesus encerrou todos os fusos horários, tirou o sol da terra. Naquele momento, Satanás, que vem fora da cidade, ele vem na capital. Jesus está crucificado fora de Jerusalém. Ele entra em Jerusalém. Ao meio-dia, Satanás, ele entra na capital da nação. Reúne os principados e por alguns segundos ele dá legalidade de poder destruidor. Por isso que ao meio-dia a gente tem que bloquear as capitais, aleluia. Vocês estão aqui perto de uma capital violenta. Boston tem que ser travado, o principado essa capital, levante sua mão e diga assim: eu bloqueio. Ao meio-dia, a ação do principado que age em Boston, em nome de Jesus.
Se a igreja levantar esse clamor, muda a história. Muda a história, aleluia. Ainda que você é um estrangeiro, mas você faz parte disso. Então, Satanás, sabendo disso, onde ele foi? Para Jerusalém. Certamente os demônios aclamando Lúcifer. Você venceu, o Filho de Deus morreu. As trevas cobriu a terra. Você é o rei das trevas. De repente dá a entender que Jesus sai da cruz e vai até lá, aleluia. E dá uma piscada de luz. Acho que o diabo assustou. Ele dá outro lance de luz. O diabo olha e fala: que diabo é isso? De repente acende um foco de luz. É Jesus nas trevas, no mundo das trevas. É Jesus que vai ter a tríplice vitória da cruz. Ele olha para os demônios, bota todos os demônios para trás. Olha para os anjos e coloca tudo para trás. Diz: agora é eu e Lúcifer. Ele tem a chave do inferno, a chave da morte, é o Senhor das trevas. Agora é eu e ele. E lembrou ele e falou: você derrubou Adão. Mas Gênesis capítulo 3 está escrito, verso 15, que a tua descendência ia ferir o calcanhar do descendente da mulher. Mas o descendente da mulher esmagaria a tua cabeça, serpente. E eu creio que Jesus pisou na cabeça de Satanás ao meio-dia, aleluia. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. Eu nem sabia que o diabo tinha cabelo. Mas está escrito, Salmo 68, verso 21, que o crânio cabeludo dele foi quebrado, aleluia. Aleluia. Quem crê que Deus quebrou o crânio do diabo, aí diga glória a Deus. Crânio ali quer ter raciocínio. Crânio quer dizer organização de destruição. Crânio quer dizer que ele tinha legalidade e agora ele não vai ter mais a legalidade. Ele tinha legalidade para matar, não vai matar mais. Ele tinha legalidade para destruir, não vai destruir mais. Ele tinha legalidade para entrar no inferno e sair a hora que ele quisesse, não vai fazer mais isso. Que ele quebrou o crânio do diabo, aleluia. Aleluia. Eu creio que Jesus colocou a pé na cabeça dele, foi apertando e falou: me dá a chave. E ele, que chave? Não vai responder não, apertou com mais um pouquinho de força. E o calcanhar marcado pelo sangue do Calvário. Jesus botou e afundou. Quando apertou o olho, acho que esbugalhou o olho e gritou: toma a chave, é do inferno. E Jesus pegou a chave do inferno. Jesus falou: me dá outra chave. E a outra chave é da morte. E ele entregou a chave da morte. E hoje Jesus tem a chave da morte, chave do inferno, e venceu as trevas. A tríplice vitória da cruz. Ele venceu Satanás. Levante sua mão e diga: ele venceu. Ao meio-dia, ele venceu a Satanás e os demônios ao meio-dia. E naquele dia Jesus falou: você quer destruir a religiosidade? Você começa a pregar sobre isso. Aquele dia, à noite, numa reunião de oração, já falei sobre isso. Começou nos últimos 5 dias. O conhecimento do meio-dia. O raciocínio sobre o meio-dia. Nós desintegramos Satanás. No último dia, quando entreguei o jejum, à meia-noite, Jesus orientou a fazer uma reunião em 7 pessoas em 7 lugares. Fizemos 7 lugares. E quando oramos, todo mundo junto, no mesmo horário, no cronômetro, houve uma explosão. Houve acidente em todos os 7 lugares. Saiu da estampa de jornal no outro dia. Palermo passou a noite de terror. E ninguém sabe porque vento do lado, tempestade do outro, acidente do outro.
Mas a gente sabia que estava em 7 pontos sendo tomado e Deus ia dar vitória, aleluia. Pois aquele meio-dia, Palermo ia mudar. E aí o jejum foi entregue. E eu cheguei na casa, onde ia hospedar, ficar ali um pouco. Quando eu deitei à noite, botei a mão por trás da cabeça no travesseiro, olhando para a janela, estava calor. Deixei a janela aberta, um demônio apareceu. E era um principado. Tinha várias faces. E era mutante. Mudava a face. E ele olhou para mim e disse assim: você começou a guerra. E eu vou colocar a finela. Falou em italiano. Olhei para ele e falei: cara, eu não vou falar com você nem em italiano nem em português. Falar no meu carioquês. Aí, cara, o pau vai quebrar, o couro vai comer e eu vou passar por cima de tudo. Aleluia. Bicho vai pegar, meu irmão. Mas só tem um vencedor nessa parada, e esse sou eu. Aleluia. Aleluia. Acho que ele não gostou do meu carioquês, não. Ele meteu a mão pela janela, me agarrou aqui, me arrancou, me jogou no lombo dele e voou. E eu saí voando no lombo daquele bicho. Fui parar num lugar chamado Alto Pelegrino, a montanha de lá. Ele desceu e eu desci daquele bicho gigantesco. E olhei para ele, ele olhou para mim e falou assim: você olha tudo isso aqui. Eu olhei as luzes, estava para ver toda a cidade de Palermo, em lugar longe, distante da ilha. Ele falou: você vem de um paísinho pobre, assim mesmo, gente, de 500 anos. Dizer para mim que vai tomar isso da minha mão, eu reino aqui há 4 milênios, 4.000 anos. Falei: vou, maluco. Tu já perdeu. E ele não gostava do papo. Quando eu falava, ele irava, rangia, batia as asas, agitava, olhava para mim como um dragão que joga fogo. Eu olhava para ele e falei: não adianta, rapaz. Está encerrado o papo. E aquela conversa foi, ele me jogou de novo, voou, parou numa parte alta e falou: você conhece esse bairro aqui? Eu falei: não. Ele falou: o nome é Água Santa. Aqui eu tenho quartel-general, eu fundei a máfia aqui, eu fiz isso, fiz aquilo, eu construí isso e aquilo. Eu falei: o que é que tem? Vai tudo passar para a mão da igreja. E o negócio foi embolando, embolando. Ele me levou num lugar onde tinha um cinema. Ele falou: está vendo essas portas queimadas? Eu falei: estou. Aqui há 20 anos atrás, lá em 2001, há 20 anos atrás, eu travei um filme aqui dentro de terror e aterrorizei as pessoas e fiz daqui meu quartel-general. Ouça as vozes, e as vozes eram: maldição, sai daqui, cobre toda a cidade, se espalha pela ilha. E as vozes eram: maldição, sai daqui. Eu, ouvindo aquilo, falei: cara, agora é o seguinte, essas vozes estão silenciadas. A voz que vai clamar agora é: a bênção sai, cobre a cidade, espalha pela ilha. Aleluia. Certamente os anjos começaram a gritar, falar, e foi silenciada aquela voz. Aleluia. Embolei com ele de novo, saí, bati, entrei pela janela, bati na cama, quase voei no chão. E olhei para ele, ele falou assim: a guerra está começada. Eu falei: agora que está bom. Aleluia. E o pau quebrou, meu. 2 dias depois eu fui na casa do irmão almoçar. Veio um casal da Inglaterra, de obreiro, para conversar comigo. Estava almoçando ali, de repente aquele moço começou a ficar amarelo, pálido, esquisito. Eu olhei para ele e falei: o que está acontecendo, meu irmão? Está passando mal? Ele falou assim: não, está tudo certo. Eu olhei para ele, estava mal, a mulher dele, a França, falou: o que está acontecendo, Júnior? Ele falou: estou muito mal, estou vendo uma coisa. Falei: o que você está vendo? Atrás do senhor, pastor, tem um demônio gigante.
olhando para mim, dizendo, diz para Paulo Canuto que eu vou matar ele. Falei, esse cara já falou comigo, ele agora está falando com os outros. Falei, manda esse maluco embora daí, rapaz, não liga para ele não. Conversa fiada dele. Se eu tivesse que morrer hoje, eu ia até viver mais uns dias. Agora que eu não ia morrer pela mão dele. E aí começou a acontecer coisa. Deus começou a abrir a igreja. Aí houve um milagre, uma morta ressuscitou. Saiu das tapas do jornal. O Evangelho de Cristo ainda hoje promove milagre, aleluia. Morto ressuscita no Ministério Saron, estampa de jornal, glória a Deus. Começou o paralítico a andar. As multidões se converter, as igrejas ser cheias do Espírito Santo. Hoje a igreja está cheia do Espírito Santo. Tem uma igreja lá com 3.500 membros, a nossa igreja. E a outra está com 7.000 membros. E toda a ilha cresceu, um avivamento na Itália. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. A oração do meio-dia vai destronar Satanás. Vai abater as trevas. E a vitória veio. Perseguição, eu era anticristo, falso profeta. Comecei a tirar o véu da igreja. Comecei a ensinar a igreja a dizimar e ofertar. Mulher a testemunhar e pregar. Hoje 96% da igreja italiana não usa mais véu para a glória de Deus. Hoje tem mulher pastora de igreja de 1.000 membros. Aleluia. Hoje nós temos profetisa, mulher cheia do Espírito Santo. E uma igreja virtuosa para a glória de Deus. Porque ao meio-dia os milagres acontecem. E assim Deus vai trabalhando. Lá no Brasil, cada coisa, se eu for contar tudo aí, que Deus faz, gente, ao meio-dia, Ele muda a história de uma cidade. Eu fui trabalhar num bairro, em Minas Gerais, chamado Planalto, perto da Pampulha. Quando cheguei lá, o índice de suicídio era uma coisa de louco. Estupro, violência. As igrejas não cresciam. Toda empresa que ia para lá fechava. Nada funcionava. Eu entrei com a oração do meio-dia. Todo dia, ao meio-dia, um clamor. E um dia, numa oração de jejum, eu via uma cabeça sair debaixo da terra, como a cabeça de um touro, olho de chama de fogo, horrível. E eu ia pegar aquilo ali com o anjo, afundou de novo. Quando afundou, mostrou o ambiente, era embaixo de uma caixa d'água, na parte mais alta do bairro. E aquele lugar era tenebroso. A cabeça afundou de novo. E voltou. Quando voltou, falei para o Tocha, para o anjo que anda comigo, falei, cara, fica esperto. Quando a cabeça pintar do lado de fora, você segura pelo chifre. Aleluia. Aleluia. E o Tocha é arisco, é rápido demais. Quando a cabeça veio para fora, ele segurou aqui. A Eva estava do meu lado orando, passou mal, sem saber o que estava acontecendo. A pessoa que estava na outra sala desmaiou. E o anjo segurou aquela cabeça, quando segurou, eu detonei ela, aleluia. Naquele momento a caixa d'água caiu. Hoje é uma praça bonita para a glória de Deus. Quando for abrir embaixo da caixa d'água, estava cheio de ossos, cabeças de animais. Era bruxaria. Hoje a cidade, o bairro é um bairro sem prostituição, um bairro sem suicídio, um bairro sem atropelo. As igrejas cresceram e é considerado um dos melhores bairros da região da Pampulha hoje, para a glória de Deus, aleluia. Ao meio-dia o milagre acontece. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. Ao meio-dia. Se você amanhã começar a orar ao meio-dia, vai mudar muita coisa.
ora 5 minutinhos. 7 minutos, acorda dos 7, ora 7 minutos. Bota o despertador aí no seu celular. Ô maluco, é meio-dia, hora de dormir, não, hora de orar. Te acorda, aleluia. Aleluia. Você não precisa dobrar o joelho, ora onde você estiver. Agora, se puder orar, dobrar o joelho é melhor ainda. Mas ora, cria um hábito de orar ao meio-dia. E ora se está na tua família, teu sonho, tua casa, a igreja, aleluia, a cidade, o bairro que você mora. Faz guerra. Faz guerra, gente, faz guerra. Levante a mão, diga meio-dia, hora de guerra. Faz guerra. Faz guerra, gente. Para de ser crente passivo, faz guerra. Vai para cima do inimigo. Às vezes eu chego numa cidade, o pastor diz assim, essa cidade é cemitério de pastor, vai lá, ressuscita os pastores, fecha o cemitério. Aleluia. Ah, é cemitério de profetas, meus irmãos, fecha o cemitério, ressuscita os profetas. Ah, tem uma cabeça de touro, de animal enterrado, arranca aquilo ali, para que a sua não seja enterrada também. Não tem que ter medo, gente. A Bíblia é a palavra de Deus. Quem crê numa sombra, meio-dia abençoado. Diga, a minha sombra será abençoada, em nome de Jesus. Satanás está prendendo o que é teu, manda ele soltar o meio-dia. Seu direito de vir, seu direito. Deus te trouxe para essa nação. Deus te responsabiliza por você, aleluia. Ele quer ver você ativo. Começa a fazer isso. Faz um teste, 30 dias ao meio-dia. Ensinei o povo a andar pelas ruas ao meio-dia, de motorina, de carro, a pé. E dizer, Senhor, é meio-dia. Palermo é do Senhor. Sicília é do Senhor. Itália é do Senhor, aleluia. Quarta-feira vamos orar na igreja. Tinha 600 pessoas orando comigo às quarta-feiras, aleluia. Ao meio-dia. Nem que fosse ali 5 minutinhos, 10 minutinhos, meia hora, alguns ficavam uma hora direto. Buscando a presença. Porque tem que vencer, gente. Meio-dia, hora de vitória. Vamos nos colocar de pé por causa da devida hora. Aleluia. Por isso é importante você ler aquele livrinho. Portal do Meio-Dia, Mundo Espiritual Ativo. Ou aí no e-book, lá na rede social, vai estar lá o livro. Você vai achar e vai poder ler. Entender e ouvir, ver as experiências que ali estão escritas. As experiências marcadas como vida de vitória. Deus quer mudar, irmãos. Eu não falei um terço dos versículos que tem na Bíblia sobre meio-dia. Você vai ler o livro, você vai até assustar de quantos meio-dias existe. Meu Deus do céu, aleluia, aleluia. Quando a Bíblia fala que Deus visitava Adão na virada do dia, o dia só vira meio-dia, irmão. O dia não vira à noite, tarde para a noite, é crepúsculo. A hora do dia virar, só vira uma vez no dia, meio-dia, do amanhecer para o entardecer. Deus falava com Adão na virada do dia. Eu creio que era meio-dia, aleluia, aleluia. Deixa fluir em você. Se você quer ser um dos guerreiros vencedores ao meio-dia, sai do seu lugar, vem aqui para a gente orar um pouquinho. Um pouquinho que seja, um pouquinho de tempo. Se esse exército que está vindo aí,
enfrentar o meio-dia amanhã já muda muita coisa. Você que está com seus documentos embargados vai ser liberado. Coloca na mão de quem sabe reger, que é o Espírito Santo. E declare: eu não sou um ser com sombra maldita, eu sou um ser com sombra bendita. Aleluia. Bendize a tua sombra diante de Deus. Quem me deu essa aula foi Jesus Cristo, sentado no chão em Palermo, lá num bairro chamado Brancaccio, em Brancaccio, entre Palermo e Bagheria, num lugarzinho pequenininho, salãozinho pequenininho. Era o início de tudo. Hoje nós temos um mega salão, uma igreja com 3.500 membros. Ali éramos um pouquinho de pessoas, umas 150 pessoas no máximo, 50 pessoas. Hoje é uma igreja. E Palermo vai ser conhecido como lugar do avivamento da Itália. Ele pode mudar a história aqui. Levante sua mão. Ele está aqui. Ele só precisa de gente corajosa. Fraco, ele já está cheio de gente fraca do lado dele. Ele quer os robustos do céu, aleluia. Ele quer os guerreiros. Ele quer sangue no olho, aleluia. Ele quer faca nos dentes. Ele quer um povo que anda com a faca nos dentes, sangue no olho. Que vai para cima da crise, entendendo que a crise tem que acabar. Que vai para cima do demônio, entendendo que quem tem que retroceder é o diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quem tem que fugir é o diabo. Deus, eu creio numa igreja de autoridade, uma igreja valente, uma igreja com sangue no olho, uma igreja com faca nos dentes, uma igreja que diz: Satanás, eu tenho a ordem de te repreender. Lúcifer, eu tenho a ordem do céu. Eu tenho poder para pisar na serpente, nos escorpiões e na força do teu poder agora. Eu estou levantando um exército aqui agora. Um exército Bethesda aqui agora. Um exército de guerreiro. Um exército de guerreira. Cheio. Plama cheia, crema lá. Crema lá, baixeira, plama cheia. Espírito Santo. Te adoramos, Senhor. Declaramos, Senhor, o reino é teu, o governo é teu, a terra é tua, a terra é tua, Senhor. Oh, meu Deus, esta região dos Estados Unidos pertence a ti. Boston pertence a ti. Esta igreja pertence a ti. Oh, libera a voz de guerreiro aí, gente. Deus, eu estou levantando um exército. Ao meio-dia, Senhor, ao meio-dia do amanhã,
ao meio-dia do amanhã. Satanás, você perdeu hoje. Satanás, o meio-dia de hoje te detonou. Levante a mão comigo, igreja. Diga: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Até hoje eu orei meio-dia. Mas a partir de hoje eu tenho entendimento de orar ao meio-dia. Eu creio que Asdote, terra do diabo, será desfeita. Eu creio que a arca do Senhor abaterá. Agora Dagon cai por terra, Baal cai por terra, os Balins caem por terra, a obra do diabo cai por terra. Agora, Deus, eu me levanto como guerreiro do meio-dia e eu vou vencer. Eu declaro, a vitória é minha, em nome de Jesus. Sempre será santo pra sempre. Declara, igreja. Declara que Ele é santo pra sempre. Toda criação, santo, exaltado és, santo. Declara, igreja. Santo pra sempre. Oh, e os anjos cantam. e canta. Santo, toda criação, santo. Cante com força. Santo pra sempre. Levante a mão e diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, na autoridade do Teu nome, autoridade do Teu nome, eu estou me alistando agora estou me alistando agora no exército dos guerreiros do meio-dia, meio-dia. e a igreja vai viver o sobrenatural, e eu viverei o sobrenatural, e as multidões se converterão, e eu verei o grande avivamento em meio à igreja. Aleluia, aleluia. Santo pra sempre. Os anjos clamam, santo, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Levante suas mãos. Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, no 20º aniversário 20º aniversário deste altar, desse altar, eu declaro agora declaro um agora novo tempo novo tempo para chegar para chegar no 21º ano, 21º, cheio da Tua glória, cheio da Tua glória, cheio da glória. cheio da glória. Que este ciclo E este ciclo se abre hoje, se abre hoje, seja cheio de glória. seja cheio de novo. Haja misericórdia, Haja Deus. misericórdia, Haja verdade. haja verdade, Haja luz haja luz no meio da igreja. no meio da igreja. Rebelas. Eu libero o altar deste ambiente. Eu libero o altar desta igreja. Yes, Lord. Diga comigo: eu libero Eu libero o altar dessa o igreja altar desta igreja para sinais, para sinais, prodígios, prodígios, manifestações do manifestações, poder de Deus, poder de Deus, de modo modo glorioso glorioso, diante dos homens, diante dos anjos,
diante de demônio, haja mover celestial. Fala em língua, igreja. Fala em língua, igreja. Fala em língua, igreja. Receba poder, receba poder. Receba batismo, receba. Eu orei ao meio-dia por vocês. Eu liberei esse culto ao meio-dia. Eu creio que agora algo sobrenatural está acontecendo. Fala em língua, libera o dom de Deus que há em ti. Você não é batizado, seja agora. Seja cheio, 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 cheio. Oh, céus, céus de Amplovastinero, céus de Camponare, Clama Xirie. Eu viro a página dessa igreja. Como teu servo, tua serva me chamou para a cobertura, eu libero a cobertura da unção que eu carrego agora. Eu libero o sobrenatural. Eu encho a igreja do sobrenatural. O portal se abre. Vamos entrar no portal, gente. Shirabaxeri. Receba a igreja. Receba a igreja. O portal se abriu. Sobe aqui. Nova estação chegou. Para esse altar, nova estação chegou. Canta em língua e na nova dimensão. Espírito Santo, toda liberdade a Ti, Espírito Santo, toda
esta liberdade a Ti para levar esta igreja ao sobrenatural. Estou liberando a unção sobrenatural aqui agora. Estou liberando uma cobertura, Senhor, de ativação dos sonhos, de ativação dos projetos, de ativação das bênçãos, reativando promessa nesta hora, bloqueando toda a área de filtração, toda a área por onde vinha demônio está bloqueada agora. Todo caminho de acesso de demônios estão bloqueado agora. Em nome de Jesus. Nós bloqueamos agora. Em nome de Jesus. Eu bloqueio a ativação de espírito divisor. Em nome de Jesus. Eu bloqueio a ativação de espírito de rebeldia. Em nome de Jesus. De ingratidão estão repreendidos agora. Em nome de Jesus. Eu bloqueio os acessos das trevas. Em nome de Jesus. Eu bloqueio agora no nome de Jesus, na autoridade que está sobre a minha vida agora. Jesus, yes. Eu declaro pastor Daniel, família, pastora, filhos, provido e protegido agora. Eu libero os pastores da igreja, presbíteros, diáconos, diaconisas, liderança geral, debaixo da proteção, da cobertura, da unção preventiva, unção curativa, unção permissiva. Rema xeremala xenera, rema xeremala xenera, rema xeremala xeremlo. O Senhor pediu que eu chamasse os pastores da igreja para subir ao púlpito. Os pastores e os presbíteros da igreja, por favor, subam ao púlpito. Nós estamos dando um testemunho com a liderança dessa igreja, aqui no púlpito agora, que nós estamos recebendo todas as palavras que o profeta de Deus, que o apóstolo de Deus pronunciou sobre nós essa noite nesse lugar. Aleluia. Mais uma vez eu quero celebrar o presente que Deus deu a Bethesda, de trazer uma autoridade espiritual como essa no nosso território. Nós fomos honrados de Deus trazer uma autoridade espiritual como essa em nosso território. Deus nos honrou com a presença dEle. E agora eu quero declarar diante dos anjos que nós recebemos. Amém. Eu quero declarar junto com a liderança, concorda comigo? Que nós estamos entrando, concorda comigo? Que nós estamos entrando nos lugares espirituais que Deus declarou através da boca dEle. Amém? Então eu queria dizer para os irmãos que o Senhor guardou essa mensagem para hoje e que amanhã é a primeira quarta-feira. Então, eu queria dizer algo para a igreja antes. Que antes do pastor chegar aqui, nós estávamos orando, eu e a pastora. E nós estávamos orando sobre uma cobertura apostólica sobre a igreja. Nós estávamos orando sobre uma aliança apostólica sobre a igreja. Quando eu falo assim, alguns não entendem, mas é que tem 5 ministérios. Tem o evangelista, o pastor, o mestre, o profeta e o apóstolo, né? Mas tudo começa com o apóstolo, e Deus está restaurando a unção apostólica na sua igreja, entende? E o apóstolo é aquele que abre o caminho. Você viu as palavras que ele ministrou sobre nós? Ele introduziu a igreja numa nova dimensão. Ele introduziu o altar da igreja numa nova dimensão. Esse foi o presente que Deus veio dar para nós. Então, antes do pastor chegar aqui, nós estávamos orando sobre uma aliança apostólica com a pessoa. E nós perguntávamos: quem é, Senhor? Quem é a pessoa com quem o Senhor quer que essa igreja faça uma aliança de cobertura espiritual?
E foi o pastor Paulo. Isso. Nós conversamos já com ele já nos aceitou. Está confirmado. Já está confirmado. Nós já estamos em aliança espiritual. Nós vamos caminhar junto com a direção dele. Então, nós viemos orando há meses, nós viemos orando sobre instruções do Senhor. E as instruções que o Senhor tinha para nós eram essas instruções que foram reveladas para ele. Essas coisas novas, essas estratégias novas do Senhor. Então, a oração do meio-dia, nós queremos convidar a igreja hoje. Para começar a campanha dos 30 dias, amanhã. Amanhã vai ser a primeira quarta-feira. Então, como o pastor, ele sempre fez, como ele falou para nós, ele deixava os irmãos orar domingo, segunda e terça, que são 3 dias. Aí os outros dias é quinta, sexta e sábado. São 3 dias de um lado e 3 dias do outro. Só que a quarta-feira é o 7, é bem no meio, é onde ele fazia a reunião na igreja. Fazer o balanço. Então, nós vamos, de alguma maneira, conectar com a igreja na quarta-feira, meio-dia. Pelo menos 2 opções vêm na nossa mente. A gente pode fazer um live no Facebook da igreja. E os irmãos, onde tiver acesso ao Facebook, nós vamos estar live, orando. Como ele falou, não precisa orar muito. Basta orar 7 minutos. 7 minutinhos. 7 minutinhos. Então, eu vou sugerir você botar o seu telefone para despertar 5 para meio-dia. 5 para meio-dia, porque aí dá tempo de você se ajeitar e procurar um lugar onde você possa orar, se você puder ajoelhar. Se não puder ajoelhar, igual ele falou, ora onde você estiver trabalhando, com os fones de ouvido, onde você estiver passando lá, mas nós vamos conectar toda quarta-feira, meio-dia. Amém? Ou a gente vai estar... Vamos fazer assim, como amanhã começa, nós não temos outra estratégia tecnológica, vamos fazer live no Facebook, meio-dia amanhã. Está no Facebook da igreja, você acessa lá, não da de Marlborough, é Bethesda Church Boston, tá? Na de Boston nós vamos estar live, e aí nós vamos estar orando aqui, não vai dar para vocês entrar live, mas vocês vão orar com a gente, e não vai ser muito tempo não, igual ele falou, 7 minutos, tá bom? Se o fogo cair, a gente fica mais aqui. Mas aí vocês continuam o seu trabalho. Agora, na quinta, sexta, sábado e domingo, na quinta, sexta e sábado, vocês oram lá no seu trabalho. Tá bom? Você põe seu telefone lá, tira os seus 7 minutos de oração, proclama as palavras que ele falou, e aí na quarta-feira que vem a gente está de novo, live no Facebook, 7. E aí no domingo a gente ora aqui na igreja, porque a gente vai estar aqui na igreja. É verdade. Né? Vai estar no culto. Então, que é o primeiro dia da semana. Exato. Mais alguma orientação que o senhor poderia dar para nós? Não, é essa mesmo. O fundamento é esse mesmo. E igual o pastor falou, é simples. O que orar? Orar. Abre a boca e ora. Fala com Deus, o que ele botar no seu coração. Tá? A oração do meio-dia, como ele falou, é oração de guerra. Né? Tem então que nós combater. vamos... Né, pastor? Tem que ser ativo, dar coice na cara do diabo. Faca nos dentes, sangue no olho e vai para cima. Pode dar mole não, pode ser o seu demônio, por favor, você não pode sair não. Maluco, sai daí, o pau vai quebrar aí. Sai agitando ele. O que nós estávamos pedindo a Deus, Ele nos respondeu agora com essa estratégia. Vocês podem imaginar o que vai acontecer nos próximos meses aqui? E nós oramos, nós pedimos ao pastor para ele colocar na agenda dele já, né, o último fim de semana de abril de 2025, para ele trazer com a Eva, a sua esposa, a irmã Eva. Né? Se ela puder vir, nós convidamos os dois para eles estarem aqui. Já está na agenda, já. Já está na agenda, já está na agenda. Então nós queremos agora, mais uma vez, abençoar a vida dele. Tá? Amanhã ele vai pregar na igreja da pastora Geralda e o pastor Marsoli, lá em Neirit. Tá? Quem quiser ir lá amanhã, o pastor vai estar lá pregando, né? E aí, na quinta-feira de manhã, 9 horas da manhã, ele viaja para New Jersey. Ele vai pregar em algumas igrejas em New Jersey. E no dia 6 de maio, ele volta para o Brasil. Só que ele deixou com a gente
um QR Code dos livros e-book. Então, quem não pôde comprar o livro no papel, pode acessar o livro eletrônico, você pode comprar, a gente tem o QR Code. Mas também ele falou que ele pode mandar Vou mandar. a caixa de livro para nós. Tá? Os irmãos que não puderam ter o livro dele, a gente vai ter aqui, para os irmãos comprarem depois. Amém. Então, amanhã, meio-dia, nós estamos live no Facebook, com a nossa primeira oração ao meio-dia, amém? Eu queria, antes de nós encerrarmos, mais uma vez, nós abençoarmos a vida do pastor Paulo. Nós vamos abençoar a saúde dele, nós vamos pedir ao Senhor que estenda a vida dele na terra, para que ele possa proclamar essa palavra em muitos lugares ainda. Senhor, abençoa as viagens do teu filho, que ele ainda vai fazer. Eu creio, os lugares Senhor. que cabachai, que os Eu pés dele ainda vão recebo, pisar. Oh Deus, nós te agradecemos pela vida do teu servo, do teu profeta. Nós abençoamos agora, Pai, a saúde dele, da sua esposa, dos seus netinhos, Senhor, dos seus filhos. Nós abençoamos o teu servo que veio nos abençoar. Nós o cobrimos com o sangue do Cordeiro. E nós declaramos, Pai, que estamos gratos a Ti por nos trazer o teu servo, o teu apóstolo no nosso meio. Nós declaramos que nós estamos gratos ao Senhor, Pai, por trazer ele para profetizar no nosso meio, para nos abençoar, para nos transportar como igreja, Pai. Nós entramos nessa nova dimensão que o Senhor proclamou para nós, Pai. E domingo vai ser o primeiro culto na nova dimensão, Senhor. Vai ser o primeiro culto nesse novo nível espiritual. E nós celebramos, Jesus, que o Senhor fez nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou pedir... Eu vou pedir o pastor Paulo para ele ministrar a bênção sobre nós, para terminar o culto nesse momento. Ó Deus, em primeiro lugar, obrigado por Jesus Cristo ter vindo à Terra e mudou a história da humanidade. Ó Deus, Jesus é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E Jesus falou que ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós queremos ir até o Senhor através de Jesus Cristo. Que ao meio-dia desta igreja, a partir da manhã, seja outra história. Marca a história desde o amanhecer. E cada dia, meu Deus, abençoa essa liderança, os pastores que estão no altar, a família. Encha de glória cada dia e nos leva para casa agora. Livra-nos do homem valente, do salteador, do sanguinário, dos acidentes, nos proteja. Nos dê uma noite com sono reparador, sonhos proféticos, sonhos de revelações. E quando o dia do amanhã chegar, o Senhor nos abasteça de força e de poder. Senhor, ama em nome de Jesus, que a graça do Senhor